Paz do Senhor, irmãos. Hoje estou aqui para trazer mais uma palavra de Deus, para a gente ler uma palavra, refletir sobre o que Deus tem a nos dizer. Eu peço que você, se você pode, você abra sua Bíblia no livro de Hebreus, no capítulo 12, a partir do versículo 5. Hebreus capítulo 12, a partir do versículo 5. Hoje nós iremos falar sobre a correção de Deus, sobre a importância de eu e você nos submetermos de forma verdadeira à correção de Deus. E vamos começar lendo essa palavra que está em Hebreus capítulo 12. Olha o que diz a palavra de Deus. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não despreze a correção do Senhor. Não desmais quando por ele fores repreendido, porque o Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque que filho há a quem o pai não corrija? Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais segundo a carne para nos corrigirem, nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles, na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Meus irmãos, eu peço que você atente principalmente ao versículo 11, que diz que toda correção presente não parece de gozo, mas de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. E também na palavra que diz que Deus ele nos corrige para sermos participantes da sua santidade. Meus irmãos, nós vivemos em tempos em que as pessoas elas não querem ser corrigidas. As pessoas elas não gostam de ouvir a correção, elas não gostam de ouvir palavras duras. Muitas vezes elas querem ouvir somente a bênção de Deus, querem ouvir apenas que Deus vai as abençoar, que Deus vai trazer coisas boas, querem ouvir as promessas de Deus. É bom você ouvir a promessa de Deus, é bom você ouvir uma palavra de conforto, é bom você ouvir uma palavra que te direciona. Mas, meu amigo, se você é um servo verdadeiro de Deus, se você é uma serva verdadeira de Deus, Deus ele vai te corrigir em algum momento, porque a palavra de Deus diz que todos os que são filhos de Deus são corrigidos por ele. Se você não é corrigido por Deus, então você é bastardo e não filho. Então eu posso concluir que aquele que tem um coração sincero, que realmente quer obedecer a Deus, ele é corrigido pelo Espírito Santo de Deus. E essa correção pode ser uma correção no momento. Você pode estar no coração com a intenção de fazer algo que não agrada a Deus. O Espírito Santo vai te corrigir na mente, te trazer à memória a palavra de Deus e te corrigir para que aquilo é errado. Você pode receber a correção por meio da palavra de Deus, lendo a palavra de Deus, e seus olhos são abertos e você enxerga um erro seu que você não enxergava antes. É uma forma de Deus te corrigir. Mas Deus também pode usar seus servos e servas para corrigir você, né? Assim como ele usou os profetas do passado, ele ainda usa os que são verdadeiramente servos dele nos dias de hoje, para fazer você se corrigir. Tanto é que é dessa forma que muitos vão saber identificar um verdadeiro servo, um verdadeiro profeta de Deus. Porque se você for ler na palavra, você vai ver que os servos e profetas de Deus, eles tinham um discurso principal, que é: convertei-vos os vossos maus caminhos, abandonai as vossas abominações, abandonai os vossos maus caminhos e voltai-vos a Deus, voltai-vos ao Senhor, servi a Ele de todo o vosso coração, temei a Ele
como um verdadeiro Deus, como ele merece ser temido. Santificai-vos, purificai-vos, chorai pelas vossas misérias. Você vai ver isso em todo o livro dos profetas. Você vai ver Deus trazer palavras duras. O livro do profeta Isaías, o pessoal gosta muito de pegar os versículos de bênção, os versículos de promessas, os versículos que são agradáveis a nós, mas a realidade é que tem muita palavra de Isaías, a maioria que é ignorada e que são versículos de correção, são versículos de juízo, de juízo. Você vai ler toda a Bíblia, você vai ver muito mais juízo, muito mais a correção de Deus do que palavras de bênção. Então, Deus, ele corrige o seu povo, Deus, ele corrige os que são seus. Se você não ouve a correção de Deus, não tem se sensibilizado pelo Espírito Santo, então, meu irmão, ore mais. Se santifique mais, olhe a sua vida, porque algo não está certo. Porque Deus, ele vem corrigindo os seus, ele vem corrigindo aqueles que são dele. Porém, a realidade é que poucos se submetem à correção, assim como foi no passado. Como diz a palavra de Deus em João capítulo 6. Eles vão dizer, dura este discurso. Quando Jesus ele pregou para a multidão, as pessoas começaram a se afastar dele, dizendo que aquele discurso era duro. Assim é no dia de hoje. O povo se ajunta quando Jesus cura, quando Jesus liberta, quando Jesus multiplica o pão. Mas quando Jesus prega, renunciai ao mundo, negai a vós mesmos. Quando Jesus prega, todo aquele que não nega a si mesmo não poderá ser meu discípulo. Quando Jesus prega, todo aquele que não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. Quando Jesus prega, raça de víboras, como podeis escapar do juízo de Deus, como está lá em Mateus 23, quando Jesus ele vai trazer a palavra de Deus, o povo vai dizer, dura esse discurso, quando Jesus prega que ele é a porta, que aquele que não entrar por ele, aquele que não abandonar o mundo não vai ter parte com ele, quando Jesus prega para abandonar o mundo, aí todo mundo vai embora, só ficam os apóstolos ali. Então, hoje em dia, da mesma forma, Jesus não ficou ali chorando. Ai, meu Deus, por que vocês não me ouvem? Ai, porque quando eu prego, ninguém quer me ouvir, todo mundo me abandona, vocês não sabem valorizar o Filho de Deus. Jesus não ficou chorando. Ele olhou para os apóstolos e falou, quereis vós também retirar-vos? Então, no dia de hoje também é assim. O povo quer se juntar. Quando acontece milagre, o povo quer se juntar quando tem revelação, o povo quer se juntar quando tem bênção, quando tem promessa, quando tem cura, quando tem libertação, mas quando é para obedecer a Deus, quando é para se submeter ao moldar de Deus, quase ninguém quer ficar. Quase ninguém quer se submeter. E meu irmão, não se engane. Você pode receber cura, você pode receber milagre, você pode receber revelação, você pode às vezes até receber algum dom do Espírito, mas sem se moldar à correção, sem se submeter à correção de Deus, que hora ou outra vai chegar para você e às vezes de forma dura. Você não vai entrar no reino de Deus. Não adianta você querer achar que vai entrar no reino de Deus sem passar pelo processo de santificação, sem passar pelas mãos de Deus. E eu quero te dizer que você está na mão de Deus de qualquer jeito. Seja para você ser moldado, seja para você ser destruído. Se você não ouve a voz de Deus, se você quer continuar na fofoca, se você não quer moldar os seus lábios, se você quer continuar vendo pornografia, se você quer continuar vendo vídeos inúteis na internet, se você quer continuar se contaminando nas redes sociais com fotos imundas, vendo coisas que não convêm, com conversas que não agradam a Deus, se você quer continuar vivendo nesse mundo como se Deus não existisse, quiser continuar na inveja, guardando raiva no seu coração, mágoa, mentira, ódio, meu amigo, você não vai herdar o reino de Deus, não adianta. Deus ele vai te corrigir, ele vai te moldar, vai querer te moldar, ele vai te enviar servos e profetas, ele vai te enviar versículos, ele vai te incomodar no espírito para você se arrepender, como diz lá no livro de Jó, que Deus ele alerta o homem uma, duas vezes, envia até visão em sonhos para ver se o homem se arrepende, incomoda, lança doença, mas se o homem não ouve, meu amigo, Deus ele destrói.
Deus, ele lança no inferno. Não pense que Deus vai estar para sempre te alertando. Guarda isso no seu coração. Não pense que vai ter sempre alguém para te trazer uma palavra de correção, porque a palavra de Deus ensina que aquele que é muitas vezes corrigido e endurece o serviço vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Você vai estar vivendo a sua vida de forma normal, pensando que está tudo bem, e do nada vai vir uma praga, vai vir uma doença, vai vir um acidente, vai vir algo que vai te colocar em apuros, e nem sempre você vai ter tempo de se arrepender. Como diz em Provérbios 1, você vai clamar e Deus não vai te ouvir se você foi rebelde contra ele e não houver sinceridade no seu coração. Meu amigo, não adianta, a destruição ela é certa. Então, sabendo que você está na mão de Deus para você ser destruído ou para você ser moldado, cabe a você escolher. Ou você abandona a fofoca, ou você abandona a mentira, ou você para de querer ouvir o que agrada a sua carne, ou você se submete ao quebrar de Deus, ou você certamente vai ser destruído. E por que as pessoas não gostam de ouvir a correção? Por que não gostam? Porque, como diz a palavra, a correção no momento, ela não parece trazer alegria naquele momento. E tem uma analogia que a gente pode usar para a correção de Deus. Nós devemos estar dispostos a nos submeter à purificação que Deus nos oferece, pois é necessário essa purificação na vida de quem quer entrar no reino de Deus. Como diz aqui no versículo 14, seguir a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então, para que essa pureza alcance o nosso coração, não pense que você você já vem por natureza, com uma tendência a ser puro, porque não? A sua natureza é de pecado, então para você ser puro, você vai ter que ser trabalhado. Então, muitas pessoas não querem se submeter ao processo de purificação, porque é um processo de início doloroso, ele vai abalar o seu íntimo, vai exigir uma profunda humilhação da sua parte, vai exigir principalmente abnegação. O evangelho é um evangelho de renúncia, meu amigo. Se você está servindo a Deus, acha que serve a Deus, mas não renunciou nada, continua com as mesmas amizades. Se você diz que você começou a servir a Deus, mas tudo está igual na sua vida, a única diferença que teve é que você começou a frequentar uma igreja, alguma coisa não está certa, você não está ouvindo a palavra pura da verdade, meu amigo. Comece a procurar a verdade de Deus. Sai das igrejas que não tem pregação de santificação. Procure lugares, procure palavras que vão trazer arrependimento para sua vida, que vão fazer você sentir o moldar de Deus, que vão te ensinar como você organizar a sua vida para agradar a Deus, porque tem muita gente que não quer se submeter, porque acha que é mais fácil continuar na impureza, é um porco que gosta de andar na lama, e mesmo se Deus lava, se Deus purifica, a pessoa vai e volta para a lama, como está em Pedro. Não seja um porco, meu amigo. Não seja um porco, porque Deus aí não lança pérolas aos porcos. Se você tem sido uma alma, tem sido como um porco, amado a imundícia, amado o pecado, se arrependa para Deus transformar o seu coração. Pois somente se submetendo a Deus, tendo arrependimento, humilhação, que você poderá alcançar a verdadeira vontade de Deus. Então, a correção muitos não querem receber porque ela exige abnegação, ela exige humilhação. E quando você recebe a correção de Deus, você vai sentir uma angústia, você vai sentir um pesar, que é o como diz a palavra de Deus em 2 Coríntios capítulo 13, que é a tristeza segundo Deus, que gera arrependimento. Então você vai de primeiro momento sentir tristeza, no primeiro momento você vai chorar, você vai se humilhar diante de Deus de forma sincera, você vai ter que arrancar o mal da sua vida, mas ela vai trazer pureza para sua alma. A correção de Deus é como se você tivesse um osso deslocado. Imagina que você deslocou um osso, o osso da sua perna, por exemplo. Você deslocou o osso e ele precisa ser colocado num lugar sem anestesia. Diante da dor que é você colocar o osso no lugar, você pode até pensar, né, que é mais confortável para você continuar com o osso deslocado, porque você pensa, você olha para aquilo
e você pensa, nossa, na hora que for colocar esse osso no lugar vai doer. E assim com a correção de Deus, as pessoas não querem ser corrigidas porque sabem que vai doer na sua carne, você vai ter que crucificar a sua carne. Então muitas não querem corrigir o erro, a imperfeição, porque dizem que é melhor e mais confortável deixar aquilo ali, porque se for corrigir, se for arrumar o que está errado, vai gerar muito transtorno. Se for arrumar o que está errado, vai ter que ter renúncia. Se for arrumar o que está errado, vai ter que largar coisas que gosta, coisas que ama. São pessoas que são como aquele jovem rico, né, que chegou para Jesus falando: Senhor, eu obedeço os mandamentos de Deus, eu honro meu pai e a minha mãe, eu não roubo, eu não furto, eu não cometo adultério, eu não sou homicida. O que me falta ainda para entrar no reino de Deus? Então, você vê que aquele jovem, aos olhos dos humanos, ele era uma pessoa que parecia justa, que parecia correta, mas aos olhos de Deus faltava uma renúncia na vida dele. Jesus vai virar para ele e vai dizer: então vende tudo o que tens, dá-o aos pobres, e assim terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me, porque Jesus sabia que havia avareza no coração dele. E aquele jovem foi e se voltou triste, não quis corrigir a sua vida, a avareza do seu coração. Então, quantos nos dias de hoje até obedecem os mandamentos de Deus, até procuram guardar a palavra de Deus, mas se Deus te mandar renunciar uma coisa, tem um pecado que você guarda, tem algo que você não quer renunciar, e se Deus mandar você renunciar, você vai se voltar triste, porque você ama demais aquilo. Então, são pessoas que, se Deus virar e falar, a pessoa vira para Deus e fala: Senhor, por que eu não vejo o teu diferencial na minha vida? Por que eu não sou salvo ainda se eu obedeço a tua palavra? E aí Jesus vira para você e vai te dizer: abandona suas más amizades, abandona o seu casamento de adultério, abandona a mentira, abandona a ganância. Larga de ser avarento, começa a ajudar o pobre, e a pessoa se volta triste porque ama o dinheiro. A pessoa se volta triste porque ama o adultério. Se Deus virar para você e mandar você abandonar a vaidade, parar de postar foto sensual nas redes sociais, você se volta triste, porque você sente falta dos aplausos das pessoas. Então, são pessoas como o jovem rico, até obedecem a Deus em algumas coisas, mas não de forma completa. Não se submetem ao corrigir e ao moldar de Deus. Mas a verdade é que você só vai conseguir ser curado, você só vai conseguir ter firmeza espiritual quando o seu osso estiver no lugar, quando a sua vida estiver corrigida. Se você se submeter à dor da correção, somente se você se submeter à dor da correção de Deus, é que você vai conseguir alcançar a perfeição. Assim como o osso fora do lugar, ele só vai fazer aquele membro que tem um osso fora do lugar, só vai voltar a ser perfeito se for submetido à dor da correção. A dor no momento ela pode ser intensa, e é uma dor aguda que parece insuportável até no momento, mas é através dela que você vai conseguir ser curado, que você vai conseguir ser corrigido e que você vai conseguir voltar a ter uma vida normal. E assim é diante de Deus. Não se engane, meu amigo e minha amiga. Quem não se submete à correção, quem não ouve a voz de Deus de forma completa, não vai entrar no reino de Deus. Tem gente que obedece só o que convém, tem gente que obedece só o que gosta de obedecer. Porque se Deus mandar você abandonar determinada coisa, você vai desistir e vai voltar atrás. Não se enganem que tem muito jovem rico hoje em dia. Tem muita gente que guarda os mandamentos de Deus em parte, mas quando Deus manda renunciar a alguma coisa, eles não renunciam. Eles se voltam tristes e querem continuar vivendo na mentira. Meu amigo, mas não se engane, por isso que muita gente está inclusive no mesmo nível espiritual. Muita gente que não consegue sair da mesmice espiritual, porque não renuncia, tem que passar por essa fase. Deus só vai te renovar, Deus só vai te trazer uma verdadeira paz, um verdadeiro conhecimento dele, quando você abandonar o que ele está te pedindo para você abandonar, quando você se submeter à voz dele. Somente assim você vai receber a força e a cura. Assim como a pessoa que se submete à dor de corrigir
um osso fora do lugar, somente se submetendo à dor, ela vai receber a cura. Assim é com Deus. Somente se você submeter a uma obediência completa, somente se você submeter à correção de Deus, é que você vai conseguir receber a força do Espírito Santo, a unção de Deus na sua alma, que não é uma unção mentirosa, que não é uma unção de qualquer jeito, é uma unção que vai te fazer se lembrar das palavras de Cristo. É uma unção que vai te trazer paz, que vai te trazer força, que vai te trazer poder, que vai te libertar da depressão, da ansiedade, dos seus pensamentos ruins, que vai te libertar daquilo que não provém de Deus, que vai fazer você estar firme diante do abalar das coisas do mundo, que vai fazer você estar firme diante das aflições, que vai te dar poder para vencer neste mundo. Então, meu amigo, eu quero te convidar no dia de hoje a se submeter à correção de Deus. Se você ainda está andando em caminho tortuoso, volte para Cristo enquanto é tempo, porque muito em breve o juízo de Deus estará caindo nessa terra, assim como já está. E Deus vai estar ceifando muitas vidas que não quiseram se arrepender. A palavra de Deus, ela ensina que o salário do pecado é a morte. Tem gente muito assustada com coisas que estão acontecendo. Tem gente muito assustada com o número de mortos. Mas, meu amigo, não se engane. Não se engane. O salário do pecado é a morte. Vocês pensam que quem tem morrido é mais pecador do que quem está por aí vivo? Não, meu amigo. Se vocês não se arrependerem, também perecerão. Então, o salário do pecado é a morte. Então, não tema aquilo que tem o poder de matar o corpo. Não tema o que tem o poder de matar o corpo. Tema aquilo que tem o poder de matar a sua alma, levá-la para o inferno. Tema a Deus e fuja do pecado, porque o maior problema que pode acontecer na sua vida não é você pegar uma doença. Acredita em mim, não é você pegar uma doença, não é você ser pego de surpresa no dia da morte. O pior problema de todos é acontecer essas coisas e a sua vida ainda está no pecado. É acontecer essas coisas e você está fora da vontade de Deus. É Deus te pegar de surpresa enquanto você está fofocando, enquanto você está adulterando, enquanto você está sendo mentiroso, falando coisas que não vive, enquanto você está sem orar, sem se santificar, sem se oferecer a Deus, sendo vaidoso, sendo vaidosa, sendo idólatra, sendo mentiroso, sendo mexeriqueiro, sendo fofoqueiro, contaminando seus olhos. Tenha medo do pecado, tenha medo da gula, tenha medo da imoralidade, tenha medo, meu amigo, das amizades vãs, tenha medo da inveja, tenha medo do ódio, tenha medo do rancor, tenha medo da sua avareza, tenha medo da sua imundícia, tenha medo da sua masturbação, tenha medo do seu pensamento imoral, tenha medo do seu coração dividido, porque é isso que pode levar sua alma para o inferno. Não se engane, tem gente tendo medo de doença, mas não tem medo do pecado. Se você pegar uma doença na vontade de Deus e morrer, a palavra de Deus ensina que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Mas se você pega uma doença estando no pecado, meu amigo, aí você tem que temer, porque chegado é o dia do seu juízo. Mas da palavra de Deus ensina que Ele não quer que ninguém pereça. Então Ele está te avisando hoje, no dia de hoje, para que no amanhã você não seja pego de surpresa, você não venha perecer. Então, se você ainda precisa, se você sabe, se o Espírito Santo está te incomodando quanto a um pecado que está na sua vida, você pode pensar: ah, mas é uma coisa tão pequena, tão insignificante. Meu amigo, não se engane. Deus é Deus de perfeição. Deus é Deus de justiça. Não se engane. Se o Espírito Santo tem te cobrado, meu amigo, abandone. Se o Espírito tem te cobrado para você fazer algo, faça. Nós somos falhos, sim. Muitas vezes nós erramos, muitas vezes nós caímos, mas devemos buscar preencher as brechas, devemos buscar reverter as nossas falhas. Sabemos que muitas vezes até caímos diante de Deus, mas Deus, Ele quer te dar um renovo. Deus, Ele pede que você venha se esforçar, pois se Ele vê em você um esforço sincero, um coração sincero para andar na vontade dEle, mesmo nas coisas que o mundo considera pequeno,
Ele vai te recompensar. A palavra de Deus ensina que quem é fiel no mínimo também é fiel no muito. Então venha ser fiel, pois somente assim você poderá ser renovado por Deus. Então, se você ouvir essa mensagem e sentir no coração de se arrepender, fazer um concerto com Deus, que você venha se arrepender, vai para um lugar separado, ore a Deus agora, entrega sua vida a Ele agora, porque você não sabe do dia de amanhã. Se arrependa do seu pecado, das suas palavras que você falou, que não agradaram a Deus, se arrependa dos hábitos da sua vida que não tem agradado a Deus. Se arrependa agora, porque Deus te chama, e se Ele te chama agora, é porque Ele sabe que talvez amanhã pode ser tarde demais. E eu quero ler mais uma palavra que está no livro de Jó, capítulo 5, versículo 17. Eis que bem-aventurado é o homem que Deus castiga. Não desprezes, pois, o castigo do Todo-Poderoso, pois ele faz a chaga e ele mesmo a liga. Ele fere e as suas mãos cura, e se exanguste livrará, na sétima o mal não te tocará. Que Deus abençoe a sua vida, e eu peço a Deus que venha tomar o coração de cada irmão, de cada irmã que ouvir essa palavra e que vai se arrepender dos seus pecados. Senhor, venha tomar a alma, o coração e a mente dessa pessoa que ouvir essa palavra, ouvir a voz do Espírito Santo no seu coração, que o seu Espírito Santo tenha incomodado essa pessoa para abandonar a fofoca, a mentira, a ganância e voltar-se ao Senhor, se obedecer ao Senhor. Essa pessoa que até conhece talvez a tua palavra, mas que precisa estar mais próxima de ti. Senhor, toca nesse coração, traz libertação, tira as escamas desses olhos, Senhor. Conduz esse povo ao teu caminho. Senhor, que o Senhor venha tomar a vida de cada um que está com o coração contrito neste momento, que ouvir essa mensagem, que está com os ouvidos abertos para a sua correção, Senhor, que está com os ouvidos abertos não somente para chorar, não somente para se humilhar, mas para corrigir a sua vida. Que o Senhor venha tomar os ouvidos, a alma e o coração. Que o Senhor venha trazer libertação e cura na vida daquele que se arrepender. Que o Senhor venha trazer força para essa pessoa abandonar o pecado, força para essa pessoa te servir, para essa pessoa orar, para essa pessoa ler a tua palavra. Vem trazer direção para que essa pessoa venha encontrar servos e servas, venha encontrar palavras que deem força no caminho, que o seu Espírito Santo ensine essa pessoa, como diz a tua palavra, que a unção de Deus vai nos guiar no caminho da verdade. A unção de Deus permanece em nós e através dela nós conhecemos o caminho e a verdade do Senhor. Então traz a unção sobre o teu povo, abre os olhos espirituais, Senhor. Abre olhos espirituais e vem guiar os que querem te servir, mas aqueles que endurecem o coração, aqueles que mesmo ouvindo a tua voz, Senhor, não querem te obedecer, tem no coração um espírito pronto para voltar ao pecado. O Senhor, que o Senhor venha ter misericórdia, mas que o Senhor venha, Senhor, trazer também a tua correção e o teu juízo. Pelo poder do Espírito Santo, como diz a tua palavra, que há 2 tratamentos. Há um tratamento para o povo que se arrepende e outro para o que se endurece. Que o Senhor venha fazer, Senhor, conforme a tua justiça, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, se você se sentiu tocado por essa palavra, compartilhe ela com outras pessoas, para que mais pessoas sejam alcançadas pela verdade de Deus. Compartilhe esse canal, inscreva-se no canal, se você ainda não é inscrito. Não estou aqui buscando seguidores, mas que a palavra de Deus seja pregada. Então, se você conhece alguém que precisa de ouvir a palavra de Deus, que você envie essa mensagem para que a pessoa se arrependa. Em nome de Jesus, que Deus abençoe aqueles que têm um coração sincero para obedecer a Deus. Em nome de Jesus, amém.